Olá, bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, tá certo? Hoje, domingão, dia 16 de maio, estamos aí ouvindo no noticiário um monte de notícias relacionadas às ondas, né? A gente está com a possibilidade de uma terceira onda. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que se trata, né? O que são essas ondas, né? O que o governo faz para poder evitá-las e o que está associado a isso. Antes de começar, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixar aquele like para poder favorecer o trabalho e a gente continuar fazendo. E também não esqueça de usar e abusar da caixa de comentários, tá certo? Tanto para sugestões, quanto para críticas, quanto para dúvidas, entendeu? A gente tem um espaço aí bem aberto para poder conversar, tá certo? Antes de começar a falar a respeito disso, eu queria fazer algumas considerações, né? Porque eu vou explicar um pouco, fazendo um retrospecto, mas a gente tem que entender que, querendo ou não, essa pandemia tem um caráter heterogêneo, né? A gente não pode pensar muito como se o local onde a gente está reflete a realidade dos locais adjacentes, né? Dos locais próximos. Então, querendo ou não, as datas e as informações que eu vou falar podem ser um pouco generalistas ou até incertas, né? Mas é porque, querendo ou não, o vírus ele tem um caráter muito heterogêneo e as questões ambientais também fazem muita influência a respeito disso, né? Querendo ou não, o vírus ele tem uma ação dependendo muito de acordo da sua variação, da sua mutação, e o comportamento dele pode ser mais ou menos agressivo, mais ou menos virulento. Então, eu vou falar um pouco aqui a respeito das questões que estão associadas, mas ainda assim a gente tem de entender que não dá para ser 100% assertivo, 100% específico em relação a isso. Bom, primeiramente, o que são as ondas, né? Quando a gente está falando aí da pandemia de coronavírus, a gente tem que entender algumas questões. A gente viveu duas ondas até então, no Brasil pelo menos. A primeira onda ela foi ali de um período grande de tempo, né? Basicamente o segundo semestre quase que inteiro, tendo começo ali um pouquinho antes, né? No final do primeiro semestre e terminando um pouquinho antes do final do segundo semestre, por volta ali entre junho até outubro, novembro, varia muito, querendo ou não, essa primeira onda. A segunda onda foi ali por volta de fevereiro até o final de março, né? Varia um pouco. E a gente está numa iminência de uma possível terceira onda que, ocorre, que até então acredita-se que possa ocorrer no mês de junho, né? O final ainda não está, ainda não tem ainda uma ideia de quanto que ela termine. Vai variar muito do que pode acontecer. Bom, o que são essas ondas? Elas são basicamente fases em que a gente tem um aumento do número de casos e um aumento do número de mortes, tá certo? É, quais são qual que é o pensamento envolvido aí? Quanto maior o número de contágio, maior o número de mortes, quer dizer que o vírus ele está aumentando, né, naquela curva, naquele gráfico que a gente pensa, né, que a gente tem sempre ali um aumento, talvez ali no ponto específico onde a gente tem uma onda, aumenta-se mais do que deveria o número de casos e o número de contaminações. Então, quais que são as ações das entidades, dos governos, prefeituras? Eles pensam no sentido de poder realizar restrições para que as pessoas evitem de transmitir o vírus, certo? Quais são essas restrições? A gente entra ali na questão das faixas. A gente tem a faixa verde, faixa amarela, faixa vermelha e faixa roxa. Pode ser que, dependendo do estado, tenha mais faixas, né? Faixa laranja, por exemplo. Mas, de uma forma geral, a faixa verde e a faixa amarela são para restrições mais simples, né? Depende um pouco ali de qual que é a dinâmica do local, né? Se é do município, do estado, eu não vou entrar muito nesse mérito. Mas, pelo menos em relação à faixa vermelha, está estabelecido que é realização apenas de serviços essenciais. Aí vai ter que ir do entendimento o que é ou não serviço essencial, podendo também ali supermercados, farmácias, setores de serviço, pode realizar o delivery, por exemplo, né, alimentação.
Só que na faixa roxa a gente tem, além da restrição, mantendo somente os serviços essenciais, a gente encontra dois outros pontos, que é o fim do delivery. O delivery não está permitido. E também temos o toque de recolher, ou seja, dependendo do horário, não pode se realizar nenhuma atividade, transitação de pessoas. Isso da faixa roxa é o que mais se aproxima do que de fato é o lockdown, né? A gente fala muito de lockdown aqui no Brasil, só que, querendo ou não, a gente não encontra muito o lockdown na sua essência, né? Que é de fato o trancamento em que as pessoas não podem transitar. A gente encontra ele mais ou menos uma proximidade em relação ao lockdown, mas até então no Brasil isso não acontece. Bom, quais são os critérios que os governos utilizam para estabelecer as faixas, né? A gente observa a virulência, a morbidade e a mortalidade. A virulência ela está associada à taxa de contaminação, né? Quantas pessoas estão pegando o vírus. Por que isso é importante? Pois o comportamento dos vírus, de uma forma geral, envolve muitas mutações. Então, quanto mais pessoas estão pegando, mais replicação estamos tendo do vírus, mais chances do vírus tem, durante as suas replicações, mudar suas características. E isso pode ter um fator crucial tanto na questão do vírus adquirir imunidade relacionada aos medicamentos e às vacinas. Então, é péssimo quando a gente pensa em reprodutibilidade do vírus. Então, a gente deve evitar isso. Outro ponto é a morbidade, que é em relação aos pacientes que estão ficando em estágios mais graves, né? Que estão precisando de internações, seja enfermaria, seja CTIs, e esse dado ele se reflete nas ocupações de leito. Os estados eles olham o número de leitos disponíveis e o número de pessoas que estão ocupando esses leitos. Quanto maior o número de ocupação, pior, pois reflete até mesmo no atendimento dessas pessoas. Mais pessoas estão ficando doentes de uma forma mais grave e menos recursos temos para poder atendê-las de fato. E isso pode influenciar até mesmo na questão da mortalidade, pois se o número de pessoas que estão ficando em estágios graves está aumentando, a tendência é que a mortalidade também aumente. E a mortalidade é de fato o número de óbitos, né? Esses três pontos que devem ser observados pelas instituições, pelos governos, estados e municípios, para pensar em qual faixa vai estar, em qual é o nível de restrição que aquela localidade vai estar relacionada, certo? E o que está ocasionando isso? A gente já tem aquelas causas básicas, né, que a gente até tenta combater, passando aquelas orientações de uso de máscara, distanciamento social, sempre que possível lavar as mãos, seja com água e sabão, seja com álcool gel, evitar ao máximo, né, aquelas aglomerações desnecessárias, né, festas, enfim. Além disso, a gente tem um fator que potencializa isso, que é o clima, né? A gente está entrando em maio, junho, né? Essa época do ano mais fria, né? Com uma influência forte na saúde das pessoas, né? As pessoas, principalmente pessoas alérgicas que enfrentam bronquites, rinites, sinusites, têm um comprometimento maior e por isso que o vírus ele tem uma ação potencializada. Além disso, também tem um fator aí que entra, que é a vacinação. Aí você vai falar, como assim vacinação? Por acaso você é contra a vacinação? Longe disso, eu acredito que a vacinação é um ótimo método para poder evitar a ação do vírus. Mas o que acontece? Muitas pessoas, ao se vacinarem, acreditam que já estão imunes. E não é bem assim. A vacinação ela pede um tempo de ação, entendeu? Dependendo da vacina, tem estudos aí que observam se é, por exemplo, uma vacina de dose única vai ter um tempo, uma vacina de dose dupla vai ter outro tempo. E dependendo, quanto mais passa, se o tempo maior melhor é a imunidade da pessoa. Então, é uma coisa que deve ser observada sim, principalmente as populações mais idosas, né, os idosos que estão se vacinando primeiro, a gente observa aí uma queda no número de mortes, porém é um cuidado que deve se ter extra, principalmente com familiares e amigos. Outra questão também relacionada à vacinação é que, querendo ou não, a vacina não é 100% eficaz.
Por quê? Por mais que se tenham estudos falando da ação da vacina, o número de pessoas que estão nesse estudo, né, o N amostral, ele não pode refletir com 100% de eficácia em relação ao país todo. Porque, por exemplo, se utilizamos ali um estudo com 10 mil, 11 mil pessoas, não vai refletir numa população de 210 milhões de habitantes, entende? Então, querendo ou não, mesmo com a vacina, deve-se tomar o cuidado. Então, é mais nessa questão. A gente está numa época do ano que favorece, o vírus tem um comportamento ainda muito complicado e as pessoas ainda não estão 100% imunes. A gente deve esperar um certo tempo. Por isso eu mantenho esse alerta aqui, né? Você que mesmo vacinado, procure manter os cuidados relacionados à proteção para essa pandemia, que é o uso de máscara, sempre que possível lavar as mãos, seja com água e sabão, álcool gel, né, o distanciamento social, evitando aglomerações. Então é isso. Tentei fazer uma explicação aqui o mais simples possível, né, mas querendo ou não exige um pouco mais de tempo. Se você gostou, não se esqueça de dar o like. Também não se esqueça aí de usar e abusar da caixa de comentários, né? Alguma sugestão, alguma crítica, alguma dúvida, algum posicionamento que você tenha, para que a gente possa debater, tá certo? Então é isso. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau.